Amém, louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão online. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós temos experimentado a presença de Deus nesses dias de uma maneira muito marcante. E o mover do Espírito tem sido lindo. E isso vai aumentar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fica em pé comigo, vamos abrir a palavra de Deus. Por que a gente fica em pé? Né? Eu não estou dizendo que a gente só pode ler a Bíblia em pé. Né? Mas é uma ação de honra a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo número 37, vamos ler até o versículo número 40. Leia comigo, a palavra de Deus nos diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é profeta. Vamos ler aqui o 41, diz: outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua linda palavra. Pedimos que o teu Espírito ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar na presença de Deus. Fecha os olhos mais uma vez, sentado. Se você está com alguma ansiedade no seu coração, alguma coisa que está tirando sua mente desse lugar, mesmo você que está em casa, ansioso, talvez muito preocupado com muitas coisas, coloca isso diante de Deus. Senhor, tua palavra nos ensina a lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, e nós queremos lançar as ansiedades, nossas preocupações diante de ti. Nós queremos, Deus, deixar aos seus pés, nesse momento, para ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Move-te nesse lugar, tanto aqui no presencial como no online. Fica com os olhos fechados ainda. Você que está aqui, você tem muita dificuldade em dormir, você sofre de insônia. Levanta a mão. Coloque a mão no coração. Senhor amado, em nome de Jesus, nós oramos agora. Em nome de Jesus, eu abençoo o sono dos teus filhos. Eu repreendo a insônia que provém da ansiedade. Em nome de Jesus. Deus, que quando o teu filho e tua filha, eles se deitarem, haja paz. Haja paz. Deus, quando alguns deitam e a mente se acelera, eu repreendo essa aceleração da mente. Eu comando em nome de Jesus que quando os teus filhos e filhas se deitarem para dormir, a mente desacelere. Em nome de Jesus, eu repreendo todo distúrbio no mecanismo do sono. Em nome de Jesus.
Eu repreendo espíritos perturbadores, espíritos de insônia. Eu repreendo o espanto noturno. Eu repreendo qualquer disfunção no organismo, hormonal, química, metabólica. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que tudo entre em ordem agora. Em nome de Jesus, eu repreendo distúrbios hormonais agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cura da tireoide agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que as glândulas do corpo, elas venham a produzir todos os hormônios que os teus filhos precisam. Eu oro por tua ação e intervenção em mulheres no período da menopausa. Que em nome de Jesus o Senhor as toque. Pai, que tudo no organismo dela seja equalizado. Em nome de Jesus, que hábitos errados do sono sejam corrigidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos com sono reparador, que eles durmam em nome de Jesus. Venha um sono sobre eles, venha um sono gostoso, tranquilo, reparador, que o teu Espírito Santo venha sobre eles. Deus, que eles durmam. Em nome de Jesus, que eles durmam, que tenham eles um sono maravilhoso. Kiramahasi, Kiamarayas. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Opera esse milagre, que essa noite eles durmam. Que essa noite eles durmam. E a partir dessa noite durmam muito bem. Que venha sono do Senhor abençoado sobre eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai ter gente que vai dormir a beça. Não aqui, tá? Não aqui, tá? Fica acordado aqui. Se alguém que tinha insônia aí, né, que levantou a mão, que você viu começar a dormir aí, dá um toque nele. Diz, ainda não. Tá? Amém. Você em casa também, tá bom? Gente, esses versículos que nós lemos aqui, eles estão no contexto da festa dos tabernáculos. E que Jesus, ele veio para participar desta festa. Nesta festa, os judeus relembravam a caminhada deles no deserto. E a maneira como Deus os sustentou. Deus tinha instituído festas, algumas coisas em termos de ritual, né? Essa festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, tá? O que tinha de memorial nisso tudo? Lá no deserto, eles moravam em cabanas, eles armavam as cabanas, as tendas deles. Eles não tinham uma casa fixa. Então, todos os 40 anos deles foram em cabanas, nas tendas. Então, houve a instituição divina para que, uma vez ao ano, os judeus, durante um período de 7 dias, eles morassem em cabanas. Então, nessa época, os judeus que podiam afluíam a Jerusalém e armavam essas tendas, essas cabanas. E ali com suas famílias nas cabanas, eles traziam a memória como Deus os sustentou, como Deus os agiu enquanto eles moravam em cabanas. As festas bíblicas, elas têm sempre um memorial, uma razão de ser, algo para se trazer à memória e relembrar aquilo que Deus
havia feito. Então, havia essa instrução divina. E esse também, o tempo da festa das cabanas, ele coincidia com o início das colheitas, com as primeiras colheitas. Por esta razão, também era conhecida como a festa da colheita. Então, os judeus vinham a Jerusalém e tinha a ordem divina geral, mas também havia alguns rituais, nem todos estavam ali contemplados na lei. No entanto, eles instituíram alguns rituais muito interessantes e que visava também essa questão de trazer a memória, a cada dia da festa, o povo vinha com ramos de palmeira e marchavam em volta do altar. E um sacerdote, ele ia ao tanque de Siloé com um jarro de ouro, pegava a água do tanque de Siloé e despejava na base do altar. E então essa água era derramada sobre o altar, sendo oferecida a Deus. E essa cerimônia era repleta de emoção e de um memorial das águas, que eles relembravam quando houve a falta d'água e da rocha fluiu água. Falta d'água, quando falta água, falta vida e vem a morte. Da rocha veio água. Então, era uma lembrança, quando eles viam essa água caindo, era um memorial que Deus supriu os israelitas que vagavam no deserto com água. No último dia da festa, o povo marchava 7 vezes ao redor do altar, em memória às 7 voltas ao redor dos muros de Jericó. Isso também, um ritual que eles instituíram, mas muito interessante, que trazia memória. E rodeavam, então, o altar, davam aquelas voltas, e então o sacerdote vinha derramar a água sobre o altar novamente. E alguns comentaristas acham que possivelmente nesse momento, desse último dia, quando as voltas foram dadas, quando a água foi derramada, é que Jesus, ele clama em alta voz e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Agora, essa fala de Jesus teve muito a dizer àquelas pessoas. E quando elas ouviram essa fala de Jesus, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, elas começaram a refletir no que estava acontecendo ali, sobre o que Jesus disse. Mas essa fala de Jesus tem muito a dizer a mim e a você. No último dia, é o que diz o texto, versículo 37. No último dia, o mais importante dia da festa. Mas que Jesus levantou e disse: quem tem sede, vinha a mim e beba. No último dia havia uma convocação. E entre todos os dias, esse era o mais significativo. Essa festa envolvia muita água no cerimonial. E também, quando eles estavam em Jerusalém, reunidos, então nesses dias eles comiam e bebiam. A caminhada deles era um clima árido, mas quando eles chegavam em Jerusalém, havia bebida, havia água em abundância. Talvez quando eles estavam afluindo nas suas peregrinações a Jerusalém, eles sentissem sede, tinham sim a sua água de reserva, mas lá em Jerusalém, quando eles chegavam, tinha todo um suprimento de água, tinha bebida para as festas e tudo mais.
E é nesse contexto, no último dia, quando teoricamente não tinha mais sede, eles tinham bebido bastante. Nesse último dia, é que Jesus se levanta. E na época, os mestres não falavam em pé, eles falavam sentados. Os mestres não falavam alto, eles falavam em voz normal. Mas nesse dia Jesus se levanta, e possivelmente quando aquela água, naquele ápice da festa acontecia, do último dia, quando a água era derramada, nesse dia Jesus se levanta e fala em alta voz. Não foi um mestre que falou sentado e baixinho, mas ele se levanta e ele fala em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando Jesus disse isso, ele estava comunicando que ele era a rocha, que traria a água da vida àquelas pessoas. Jesus era aquele de quem os símbolos falavam. Jesus estava comunicando que só Ele poderia saciar a sede da alma daquelas pessoas. E essa não foi a única vez que Jesus fez essa afirmativa. Ele disse para a mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Jesus estava dizendo isso: eu sou a vida. Jesus estava dizendo: eu sou a rocha. Jesus estava dizendo: eu sacio a sede. Jesus estava, quando se levanta e fala em voz alta, é que ele queria que as pessoas soubessem disso. Ele queria que as pessoas entendessem que todos aqueles rituais falavam a respeito dele. Que aqueles memoriais eram tipos, e ele era o antitipo de tudo aquilo. Ele estava ali, por isso ele se levanta em meio a rituais e ele se apresenta. Ele diz: eu sou, venham a mim e bebam. Eles tinham em mente a rocha que saía água, a rocha que os construtores deveriam construir, a chamada pedra de esquina, que dava a rota e a maneira de como se construiria. Jesus estava dizendo: sou eu, de mim flui vida. É isso que Jesus estava comunicando, e nisso tudo tem o convite. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que ele disse se alguém tem sede? Porque tem gente que reconhece a sede e tem gente que não reconhece a sede. Todo ser humano tem sede de Deus. É como o Pascal disse: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus e que só pode ser suprido por Deus. Quem tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só vem a Cristo e dele bebe aquele que tem consciência de que precisa dele. E quanto mais nós bebemos dele, quanto mais conhecemos dele. E é muito interessante. Jesus é a água que sacia nossa sede, e quando nós bebemos dele, somos saciados. Mas quanto mais a gente bebe, mais quer beber.
Quanto mais você recebe de Jesus, você entra em Jesus, mais você quer receber. E Jesus diz àquele que vem a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Sabe quando a gente não bebe água, quanto menos água a gente bebe, menos vontade de beber a gente sente. Menos necessidade de água a gente sente. E o nosso organismo vai se habituando a não beber água. Eu já vi gente que disse, eu vivo o dia e não bebo água. Não bebo nada. Só que isso compromete a saúde. Isso compromete os órgãos do aparelho digestivo. Isso compromete tudo no organismo. E quando a gente, sabe, não bebe água, tem até os exames de rotina, tem um lá que mostra se a gente está bebendo água ou não está, né? Eu tinha uma certa disciplina, dei uma relaxada no meu último exame, eu vi que a coisa não está muito boa, né? Eu já estou esperando que eu vou levar uma bronca do médico. E daí eu tô me policiando de novo. Mas quanto mais você bebe água, mais você vai se sentindo bem. E quando a gente bebe de Jesus, mais a gente quer dele. E Jesus disse, se alguém tem sede, sabe? E até mesmo a sede, para ser despertada, nós temos que começar bebendo. E muitas vezes, nós não oramos porque a gente morre de vontade de orar. Mas sabe, depois que você começa a orar e você começa a sentir o sabor da oração, daí você vai orando. Daí você quer orar. Você sente a necessidade de orar. A gente não morre de vontade de ler a Bíblia. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a beber da água da palavra. E na Bíblia, água é símbolo da palavra, é símbolo do Espírito. Sabe, quando você começa a mergulhar nesse livro, gente, é lindo demais, e você quer lê-lo. Se alguém tem sede, venha a mim. Sabe, nesses dias de conferência, são dias que a gente está vindo a Ele para beber. E quanto mais a gente o busca, mais nós o desejamos. Então ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E daí ele vai dizer uma outra coisa. As pessoas estão nos rituais, na festa, no simbolismo. Jesus está dizendo que Ele é o significado de tudo aquilo. E Jesus está convidando aquele povo a crer que Ele era aquele de quem os símbolos falavam. E daí, Ele novamente diz, aquele que crê em mim. Como diz a Escritura. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura. Jesus então afirmou que era preciso vir a Ele e beber. E diz, e posteriormente ele vai falar de ser um canal, mas antes disso era preciso crer nele, como diz a Escritura. Muitos dizem crer em Jesus, mas acreditam em Jesus do seu jeito. E Jesus disse que nós não podemos acreditar nele do nosso jeito. É como diz a Escritura. Tem muitos Jesus aí. Tem o Jesus não sei de que lugar, o Jesus não sei de onde, dão vários nomes lá para Jesus. Lembro uma vez que uma pessoa muito oprimida, endemoniada, que se envolveu com o ocultismo,
E daí ela me disse, mas sabe, pastor, eu fui lá num determinado lugar e Jesus estava lá. Como? Não tinha uma estátua de Jesus, Jesus estava lá. Eu falei, não, aquele não era Jesus. O Jesus, segundo as Escrituras, não é uma estátua. Não é alguém imóvel. Jesus é quem Ele é. As Escrituras dizem que Jesus é o Filho de Deus. Dizem que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Ele é o Criador do mundo, que Ele é o único Salvador do mundo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele usou aqui artigo definido, ele não disse eu sou um dos. Ele disse, eu sou o caminho, e ele fecha essa afirmação dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é exclusivista, porque a realidade é essa, não tem outro caminho. Muitos acusam o cristianismo de ser, não, mas vocês excluem qualquer outra possibilidade de se chegar a Deus. Deixa cada um achar o seu caminho, não é, mas não existe outro caminho. E qualquer outra possibilidade de chegar a Deus que não seja por meio de Cristo não existe. Portanto, sim, outras possibilidades são excluídas. Porque Jesus é a maneira de Deus para que nós nos cheguemos a Ele. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Jesus é o único, Jesus é o único Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que é desde o princípio, Filho de Deus, Deus eterno, nunca foi criado, sempre existiu. Que desde a eternidade, sendo Filho de Deus, se tornou o Cordeiro de Deus para levar os nossos pecados e então remover os nossos pecados e então se constituir como esse único caminho que nos leva a Deus. Aquele que crê em mim segundo as Escrituras. Quando Jesus está falando das Escrituras, Ele estava comunicando àquelas pessoas que tinham até então as Escrituras do Antigo Testamento, mas também depois viriam as Escrituras do Novo Testamento. O conhecimento até então era das Escrituras do Antigo Testamento, mas aqui, Novo Testamento são Escrituras. O apóstolo Pedro fala do que Paulo escreveu e daí ele cita as demais Escrituras. Aquele que crê em mim, segundo como diz a Escritura. Nós precisamos olhar para a Escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento e crer em Jesus de acordo com as Escrituras. Não de acordo com os filósofos, os sábios desse mundo, a opinião de tantos, não. Não tem como conhecer Jesus se a gente não conhecer a Escritura. Não tem como conhecer Jesus se a gente não ler a Bíblia. A gente tem que ter esse livro todo dia, porque é por meio dele que a gente conhece Jesus. Jesus está no Novo, mas não só no Novo, ele está lá no Antigo Testamento, Jesus está de capa a capa na Bíblia. No Antigo Testamento, Jesus estava latente, mas ele estava lá. No Novo Testamento, ele não é latente, é patente. Ele apareceu, se expressou, ele é claro, ele é nítido. No Antigo Testamento, Jesus é latente no sentido que ele está lá na profecia de Gênesis 3,15. Ele é aquele que viria da semente da mulher. No Antigo Testamento, Jesus está latente no sentido de que
os cordeiros sem defeito, sem mácula, sem quebradura, que eram oferecidos em lugar dos culpados e dos pecadores, Jesus está lá latente. No Antigo Testamento, Jesus está latente. Jesus é o quarto homem da fornalha, em que Nabucodonosor dizia: eu não sei, 3 homens na fornalha, e tem mais um, cuja aparência é aparência do Filho dos Deuses. Jesus está lá. Jesus está presente. Jesus está lá na profecia de Isaías. Aquele que foi ferido pelas nossas iniquidades. 700 anos está falando sobre ele. O anúncio de Cristo. Crer nele, como diz a Escritura. No Novo Testamento, Jesus vem, nascido de uma virgem. João Batista olha para ele. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, Jesus está ali dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a água. No Novo Testamento, Jesus está ali dizendo: eu sou o bom pastor da sua vida pela ovelha. Jesus estava dizendo que ele iria morrer em nosso lugar. A gente tem que olhar para a Escritura, a gente tem que enxergar Jesus e crer em Jesus segundo as Escrituras. As Escrituras nos relataram, então, o que Jesus disse, crer em Jesus e crer no que Jesus diz, que está registrado nas Escrituras. E o Senhor Jesus disse: em meu nome, vocês falarão em outras línguas, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No meu nome, vocês expulsarão demônios. O Senhor Jesus disse: eis aí vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada em absoluto vos causará dano. Aquele que crer em mim, segundo as Escrituras. E nós não podemos crer em Jesus menos do que as Escrituras falam sobre ele. Não podemos crer em Jesus menos do que ele disse que era para crer. Não podemos crer nas palavras de Jesus menos do que ele quis dizer com as suas palavras. E nós precisamos nos apossar de tudo isso, colocar isso dentro de nós. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, e cada palavra da Escritura que revela Jesus, nós precisamos olhar para ela e precisamos abraçar essas palavras, precisamos agarrá-las e colocá-las dentro de nós. Dentro de nós, nem mais, nem menos. É o que a Escritura diz sobre Jesus e precisamos nos apossar disso. Avivamento virá quando Jesus for conhecido. Jesus é conhecido pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Creemos em tudo que elas falam sobre Jesus. Jesus está falando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que declaração linda. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Os que nele crescem, segundo as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Veja bem aqui a conexão do Espírito Santo e das Escrituras. O Espírito Santo vem quando tem Escritura.
Escritura verdadeira. Quando a Escritura, quando a palavra de Deus não é omitida, quando a palavra de Deus não é distorcida, quando a palavra de Deus não é, como alguém disse, atualizada para o momento atual. Atualizada para o momento da sociedade e a realidade. Não, a Escritura é a Escritura. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o Espírito Santo só trabalha com a verdadeira palavra de Deus e não com as distorções da palavra de Deus. Qualquer coisa que você ouça dizer do Espírito Santo, do mover do Espírito, e que esteja fora da palavra de Deus, fuja disso. Se estão falando de mover do Espírito Santo, mas se não tiver santidade, como a Escritura diz, sabe, é qualquer coisa menos o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai contradizer a Escritura. Jesus está falando em crer nele, como diz a Escritura. Esses que creem nele, que estão buscando nas Escrituras, de acordo com as Escrituras, nesses é que o Espírito Santo vem. Nesses que buscam andar segundo as Escrituras, é que o Espírito Santo irá se manifestar neles e por intermédio da vida deles. Estava falando, se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, conforme as Escrituras. Até então o Espírito Santo não tinha sido dado, por Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo viria após a ressurreição de Cristo. Não é que o Espírito Santo não agia nada até então. Não, mas ele não tinha sido derramado. O Espírito Santo está lá no Antigo Testamento, ungindo profetas, reis, sacerdotes, se movendo sim, mas não havia aquele derramamento. Depois que Jesus ressuscitou, antes do dia do Pentecostes, ele chega, seus discípulos estão escondidos, com medo. Ele chega para eles, e a Bíblia diz que ele sopra sobre eles e diz para eles: recebam o Espírito Santo. Não havia ainda o batismo, essa imersão no Espírito, mas eles receberam o Espírito Santo. É possível dizer, embora não esteja explícito na Escritura, é possível entender que ali houve um novo nascimento. Dentro da nova aliança, eles receberam o Espírito Santo. E não é, a partir de então, eles tinham o Espírito Santo. Antes eles tinham o Espírito Santo com eles na pessoa de Jesus. Agora eles tinham o Espírito Santo neles, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Sabe, quando nós reconhecemos que somos pecadores e recebemos Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar em nós. E nós somos selados pelo Espírito Santo. Tem um selo, tem uma marca. E a Bíblia diz que somos selados para o dia da redenção. Sabe por que nós vamos para o céu? Porque a gente tem um selo. Tem uma marca. Ele nos selou. Quem recebe Jesus, já recebe o Espírito Santo, é selado e já é salvo. Já está salvo, já tem o selo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Podemos inferir então que naquele momento houve o selo. Depois teve o derramamento no dia de Pentecostes. Não é que só é salvo quem é batizado no Espírito Santo, quem ora em língua. Isso é mentira, isso não está na Bíblia. Mas Jesus falou de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, Jesus, ele não chegou a explicar o que é
Espírito Santo e fogo. Mas daí a gente vê em Pentecostes, e daí diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E daí foram vistas sobre eles línguas como que de fogo. Então, é uma experiência mais profunda, na qual recebemos mais do Espírito Santo, aonde a sede é mais despertada e nós passamos a beber ainda mais dele, ainda mais, ainda mais. E então ele diz: quem tem sede venha, e você vai beber. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Mas é muito lindo isso que Jesus falou. Do seu interior fluirão rios de água viva. Esse termo, no grego, no original, ele também poderia ser traduzido por ventre. Em alguns momentos é uma referência à região do ventre. E esse interior também comunica esse ventre, a parte mais íntima do ser humano. Isso está numa versão antiga, se eu não me engano, na corrigida, quando o salmista faz uma declaração. Ele diz: até os meus rins falam de noite, ventre e nessa região toda aqui. E os judeus, muitos deles acreditavam que os sentimentos estavam aqui, nessa região. Então, quando Jesus está falando do seu interior, a cabeça deles está abrindo e pensando em muita coisa. O ventre é onde uma vida é concebida e uma vida é gestada. Do seu interior, de onde a vida é concebida, de onde a vida é gestada e depois vai nascer. Então, quando Jesus usa esse termo, isso trazia muito significado e deve trazer muito significado para nós. Esse nosso interior, daquilo que nós somos, da onde flui as coisas da nossa vida. Aqueles que ainda interpretam a questão do umbigo, a ligação com o cordão umbilical, de alimentação, pensando nisso tudo, sabe, Jesus não especifica, não diz exatamente isso, mas é possível pensar em todas essas coisas, mas o que Jesus quer comunicar aqui é que do nosso interior, de onde nasce a vida, de onde estão os sentimentos, de onde está a nossa alma, que o Espírito vai fluir do seu interior, fluirão rios de água viva, fluirão do seu interior. Fluirão rios de água viva do seu interior. Isso é muito lindo. Outra ideia que se infere lá na festa dos tabernáculos, nessa cerimônia da água sendo derramada no altar, isso era no templo, em Jerusalém, é que os judeus tinham em mente também. O que Ezequiel tinha dito sobre os rios que fluíam do trono. Jerusalém estava o templo, o lugar do culto, o lugar onde Deus se manifestava, onde o povo se reunia. Jerusalém era também chamada pelos judeus como o umbigo do mundo, de onde tudo fluiria.
Eu penso, isso não está na Bíblia, mas eu penso que Jesus também está dizendo para aqueles judeus, ei, o umbigo do mundo, onde tudo flui, sou eu. Está em mim, está em mim. Mas aquele que crer em mim, conforme a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva. E daí, a Bíblia vai dizer, ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Sabe, nós vimos Escritura e nós vimos que o Espírito Santo está de acordo com as Escrituras. Jesus estava falando do Espírito Santo que receberíamos, e eu e você já recebemos o Espírito Santo quando recebemos Jesus. Somos imersos, somos mergulhados em uma experiência maior quando somos batizados no Espírito Santo. Quando oramos em outras línguas, sabe, a gente mergulha mais nesse mundo espiritual e nós contemplamos mais das coisas de Deus. E tudo isso acontece conosco, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas quando Jesus ele está falando aqui, fluirão, ele primeiro fala em beber, depois ele fala em Escritura, depois ele fala, aquilo que bebemos vai fluir. Ninguém dá o que não tem. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente tem, nós temos a responsabilidade de compartilhar. Sabe por que a gente está aqui? A gente está aqui para beber. Sabe por que existe essa conferência? Essa conferência existe para a gente beber. Essa conferência existe para a gente deixar de outras coisas, estar aqui e nos colocarmos em adoração ao Todo-Poderoso, porque Ele é digno, e essa é a maior razão da nossa existência, é adorá-lo, é honrá-lo, é exaltá-lo. A gente está aqui para receber, aqui é monte, e nós precisamos de monte. Moisés recebia de Deus no monte. Jesus, ele foi ao monte da transfiguração. Nós precisamos de momentos de monte, porque a gente precisa beber. Jesus ia aos lugares desertos, Jesus se retirava, Jesus precisava de monte, literalmente, Jesus sempre ia ao monte das oliveiras, um lugar de oração. Nós precisamos de momentos de monte, porque ninguém dá o que não tem, e nós precisamos beber. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos dos momentos de monte no nosso dia a dia, na nossa casa. Durante a semana, nós precisamos de monte. E alguém diz, não tenho tempo. A vida é muito corrida. E daí tem uns bocudos que vão dizer, o que adianta ficar orando e não fazer nada? Por que ficar lá e orando, adorando? Quanta gente está aí fora que está... Sim, tem gente lá fora, mas nós só podemos ir lá para fora e efetivamente fazer alguma coisa se primeiro a gente beber, depois a gente vai lá e vai fluir. Vai fluir rios de água viva. É errado querer jorrar se primeiro não se bebeu. Mas é errado só beber e não jorrar. A gente está bebendo. Onde que a gente está jorrando? O que a gente está fazendo? Vem aqui, legal, puxa vida, que bênção, que unção, sim. Sabe, eu quero cada vez mais disso aqui. Quero beber cada vez mais. Eu estou com sede. Eu venho aqui com sede. Eu venho aqui, eu sento ali na minha cadeira. Ele é digno da minha adoração. Eu quero. Estou em todo o tempo adorando.
engrandecendo, honrando, glorificando. Eu fico dizendo, eu quero mais, quero beber. Mas tem que fluir. Onde você está fluindo? O que você está fazendo? Se não está fazendo, faz alguma coisa. Abra um grupo pequeno, chama conhecidos, começa a estudar a Bíblia, se envolva, faz alguma coisa. Faz alguma coisa na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua parentela. Deixa fluir. Beba e deixa fluir. Se receber uma ligação no teu telefone, e a pessoa disser que foi engano, não foi engano, faz alguma coisa. Deus está abrindo uma oportunidade para você falar para aquela pessoa de Jesus. Se alguém está contando para você lá numa loja que está doendo a cabeça, sabe? Deixa fluir, diz, posso orar por você? Deixa fluir. Do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém está triste, alguém não sabe o que fazer. Ei, você tem a palavra de Deus dentro do teu coração. Diga, sabe, as Escrituras dizem isso. A Bíblia fala isso dessa tua situação. Deixa fluir. Tem desespero, tem angústia, tem morte. Ei, deixa fluir, porque a água é a água da vida. Deixa fluir, deixa fluir. Beba e deixa fluir. Seja cheio, seja cheia. Então vai fluir. Um exemplo, um dos exemplos muito grandes para mim é minha avó. Minha avó mal sabia ler, acho que aprendeu a ler lendo a Bíblia. E eu acho que a minha avó foi a maior teóloga que eu já vi na minha vida. Maior teóloga. Sabe, ela não sabia ler, ela não fez bacharel em teologia como eu fiz, não fez especialização, nem mestrado, não era doutora, mas sabe, a teologia dela era maravilhosa. Você sabe qual que era a teologia da minha avó? Está escrito. Se está escrito, funciona. A Bíblia diz, então tem que acontecer. Está escrito, então vamos orar e vai acontecer. A minha avó nunca perdeu por uma doença. E ela teve muitas. E quando a gente chegava a tal... Silas, ore porque está escrito que ele levou as minhas dores e as minhas doenças. Se você contava de uma dor para ela, não dava outra, sabe por quê? Ela na hora, ela ia orar, porque fluía. Ela bebia e fluía. Quando morria alguém, os familiares eram aqui da região de Araucária, Guajuvira. E a minha tia fazia esse comentário comigo. A minha avó, de alguma maneira, foi criticada porque deixou uma religião tradicional e veio a Jesus. Mas quando morria alguém, estava todo mundo lá. Quando a minha avó chegava, vinha todo mundo e queria ficar abraçado com ela. Sabe por quê? Porque fluía dela o Consolador. Porque fluía. Do seu interior fluirão rios. Rios. Não é um rio, fala de rios. Do seu interior vai fluir fruto do Espírito. Vai fluir dons do Espírito. Vai fluir a palavra do conhecimento. Vai fluir a palavra da sabedoria.
vai fluir o discernimento de espíritos, vai fluir. Vai fluir a fé, vai fluir a operação de maravilhas, vai fluir os dons de curar. Os dons vão fluir, vão fluir. A variedade das línguas vai fluir, não vai ficar de boquinha fechada, achando com vergonha, não, vai fluir. Interpretação vai fluir, a profecia vai fluir. A palavra será liberada, vai fluir rios de água viva, o mover do Espírito virá, o testemunho virá, a palavra de Deus no grupo pequeno, na rua, no ônibus, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, vai fluir, vai fluir, vai fluir rios de água viva, a vida fluirá, a morte será vencida. Aqueles que estão cativos na incredulidade, no ateísmo, na perversão sexual, aqueles que estão cativos, eles serão libertos, porque daí de você que está aqui bebendo, de você que quer beber, vai fluir rios de água viva. E é isso que o Espírito quer fazer. Isso se chama avivamento. Avivamento. Sabe, Jesus foi ao monte com Pedro, Tiago e João. Quando chegou lá embaixo do monte, tinha um pai com um menino endemoniado que os discípulos não conseguiam libertá-lo. Tinham lutado, tinham feito de tudo. Mas sabe, Jesus bebeu. Jesus precisou, como homem, do mesmo Espírito que eu e você precisamos. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Jesus foi ungido. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus recebeu do Espírito para então fluir. Jesus era homem de oração. Como homem, ele precisava orar. Ele bebia, depois ele fluía. Os discípulos lá embaixo não conseguiam, mas ele foi para o monte. Quando ele desce do monte, não precisou muito, uma ordem, onde tinha um demônio matando o menino, a vida fluiu, e teve libertação. Ei, Deus nos chama para beber, e Deus nos chama para deixar fluir. É errado querer dar sem receber, e é errado receber e ficar só recebendo e não deixar fluir. Deixa fluir. Beba e deixa fluir. Venha nessa conferência, curta, busque, adore, se rasgue diante dele, clame a ele, responda ao mover de Deus. Deus está movendo, tem um rio fluindo aqui, no tanque de Siloé, a água está mexendo, ei, mergulha, faz tudo o que tiver que fazer, fale, ore, chore, grite, fique de joelho, deite, role, faça qualquer coisa, mas responda. Deus está fluindo, receba, beba e depois deixa fluir. Fica em pé na presença de Deus. Fica em pé na presença de Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. A água da vida está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quero beber dos teus rios. Kiramassia, massia, massia. E corobossia, rassi, kiama. Oh Senhor, nós queremos mais de Ti. Comece a buscar, comece a clamar, comece a clamar. Comece a clamar, Ele está aqui. A palavra dEle está aqui. Kiramasso, kiamassi, amassi, amas. Kiramassi, kiamas. Kiramassi, kiamossi. Ora kassiamassi, kiroste, kissiamassi, amai. Oh Espírito de Deus, vem. Kiriamassi, amassi, kiriobossi, ahassi. Kiriamassi, amassi, amassi, kiriamassi.
Kiriri amahasi amahasi amahai. Kiriri ki amahasanto bobo ki alabababababa soro korosti amahai. Kirabahasi ririri ki abahasi ki amahasi amahai. Kiri amahasi ririri ki abahasi amahai. Kirosti amahasi, koramalama santo roboquiasi alabahasai. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Começa a receber mais. Começa a receber mais do poder do Espírito, da água do Espírito. Oh, começa a receber mais e mais. Deixa a linguagem de oração do Espírito Santo fluir. Comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar em outras línguas. O Espírito Santo concede a linguagem dele a você. Deixa a linguagem dele fluir, não segura, deixa a linguagem dele fluir. Ele flui nesse lugar com línguas de fogo. Oh, que alabababasi alabasi, oh, moro que amai. Comece a orar, você que não é batizado no Espírito Santo ainda, comece a glorificá-lo, comece a louvá-lo, e deixa o Espírito fluir, com uma nova linguagem, deixa a linguagem dele fluir. Ele coloca na sua vida, ele coloca uma linguagem, uma língua, uma sílaba, um vocábulo, deixa fluir. Começa agora a orar, começa a glorificá-lo em outras línguas. Que amarrasse, amarrai. Bebe mais dele, vai bebendo dele, vai bebendo. Que amarraçore, que amarraciar. Oh, ele está aqui para encher a nossa vida, para que então possa fluir vida, jorrar vida. Ele quer encher a cada um de nós da vida do Espírito. Que amarraçou. Que amarraçore, que amarrai. Ori alama cantoro bobosi alamai. Ori que alasti amahasi. Kiriosi alamai. E cori alamahasi. Ori alamahasai. Que ora malasti amai. Oh, Santo Espírito, vem sobre cada um. Vem sobre cada um aqui. Vem sobre cada um que está na internet agora. Nas casas, nos lugares. Recebe lá na sua casa. Seja cheio, seja cheia. Que oborobosia barraias. Oh, vai recebendo. Oh, em outras línguas. Encha esse lugar com a oração, na linguagem do Espírito Santo. Aquele que fala em línguas, o entendimento fica sem fruto, mas em espírito fala de mistérios. Que alamamassou, que ori amalama, que andamassou, que alamai. E corababasi alamassai, que ori alamai. Dons repartidos, dons repartidos, que alamasi alamai, ori que alamasi alai, oh que alamai. Palavras de conhecimento vão fluir, palavra de conhecimento vai fluir, palavra de conhecimento vai fluir em vários lugares, palavra de conhecimento vai fluir. Ei, você que trabalha no hospital, palavra de conhecimento vai fluir lá no hospital. Que amarraçou, que alababa, que alabacias, e ori alaba, que alabaci alamai, e que alabaci alamaciai, e oramai. Palavras de vida fluirão, comandos dirigidos pelo Espírito Santo vão fluir, comandos dirigidos pelo Espírito Santo. Queria amarraci amarrai, iroqui alababaci alabassai, que amarraci alamai, oh que alamarraci amarraci alama, que alamai, queria amarrai, corababaci alamai, oh rabai. Você que pode
levanta os seus braços, levanta as suas mãos ao alto, você que pode, se não pode, fique em meia altura, fique em meia altura, fica, e comece a glorificar, com mãos estendidas, braços erguidos, dizendo: eu quero mais do que vem do alto, eu quero mais, é o fogo, vem Espírito Santo agora, começa a incendiar, começa a colocar no teu fogo, um batismo de fogo do Espírito, fogo nas mãos, fogo do Espírito, que alabaçou, que alabai, fogo incendiando, que alabai, ori alabaquiacias, que alamando borosi, que te amarraça, ori que se alabai, ori amarraci alabai, que olamosi, ora que alabai, ora barabaquiai. Yomai, Irocaialas, Torobomosialamai, o Espírito de Deus flui, a glória dele flui, ele sacia a sede, ele está saciando a sede, está saciando a sede, e que nos faz mais sedentos, mais dele, Jesus se move, ele se move em nosso meio, que abarra, é como se eu pudesse vê-lo andando nesse lugar. Oh Senhor Jesus, te adoramos. Senhor Jesus, nós honramos a Tua presença. Santo Espírito, nós te honramos. Senhor, nós te queremos mais do que tudo. Que oramo que amai, que orabalababa que aramai, queria amarraçou. Ele tem ouvido o clamor. Ele tem ouvido o clamor. Que abalababaçou, que alababaçou. Que amarrai. Eu quero orar aqui por pessoas. Sabe, você vê doentes, isso dói dentro de você. Dói quando você vê alguém doente. E você tem dito: Jesus, eu queria curar essa pessoa. Tem um clamor no teu coração. Quero dizer a você que esse clamor está no meu coração também. Eu creio que Deus está ouvindo esse clamor, Ele quer nos responder hoje à tarde. Você que tem uma sede, uma vontade de curar os doentes, não porque você quer ser famoso, não, mas a tua sede é por amor porque você ama, e você quer ver as pessoas curadas. Isso queima, as pessoas que, isso queima dentro de você, queima, você olha, você diz: eu quero isso, rapidamente, sei que o meu horário já está indo, mas vem para cá, vem aqui na frente, por favor, queima aqui dentro, queima, é esse Jesus que queima,
Você quer que do teu ventre flua rios de cura, rios de milagres, eles vão fluir, que obarabaciá, que osiaste, que sabá, oh, que abará, uri, que soborociaste, que te amarraste, e corobobociai, isso. Espírito de Deus está aqui. Estenda as mãos aqui para frente, intercessores. Oh, agora, Pai, responde o clamor e derrama agora a unção para curar. A unção para curar, a unção para curar, a unção para curar canceroso, a unção para curar idético, a unção para ressuscitar morto, a unção para curar inflamações, infecções, coxos, oh, doentes, braços, pernas aleijadas e tortas, unção para curar cego, surdo, que abraçou e comorocia, recebe a unção, está derramada, a unção está derramada, oh, derrama sobre nós, Pai, a unção para curar os doentes, a unção para curar os doentes, para a Tua glória e para o bem dos enfermos, que abraçou, que arabacio, e corobocia está, oh, que sai, está, ariki amai, oh, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta, a porta dos milagres, a porta dos dons de curar, a porta dos dons de curar, está aberta, entra, Ele abre a porta para os dons de curar, que abarababassou, que arababassou, e coraste que se abarrasse, oh, recebe você em casa, seja tocado, tocada, que oborobaciai, fogo para curar, fogo para queimar doenças, que abarrai, que amarrassai, e coriaste amasso, oh, o Espírito flui, o Espírito flui, oh, que que alabai, o Espírito se alegra com o teu clamor, oh, que alabai, oh, rios fluem, rios de água viva vindos do altar fluem aqui, oh, bebe, que abarraçou, que sora cantosi, que toborrosia, ari que ossa, que toborrosa, e que alabaçou, e corrobosi, que ababaçou casti, ari abala que alabaçou, que oborossai, oh, dons distribuídos, que robobocias, que oborossi, que abarraça, e comai, que amarrassiri, que amarrai, queria amarrar, que os teus dons fluam, que os teus dons fluam, que os teus dons fluam, que os teus dons fluam,
Que os teus dons fluam, que os teus dons fluam. Flui, Senhor, os teus dons, flui, flui. Flui, dons de curar. Flui, 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 operação de maravilhas, flui. Flui, 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 flui. Kirabahaso, Kitorabahasai. Kiriamaso, Ramalamaso, Kialamai. Kiora Malamaso, Kialamasiala, Kiamai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que amarrassore, que amarrassi, amarrassai, que estou. Queria amarrassi, que amarrassi. Geradores de vida, geradores de vida. Queria amarrassai. Liberamos unção, graça. Queria morrossi, que te orrossi, amarrassi, que somorrossi, amarrassi. Kira maha santo kosiasti kisiama.